Já está, José Manuel, obrigado. Quero começar por saudar a Unicef, na pessoa do meu dileto amigo, Rui Vaz Pinto, e cada um dos que se encontram desse lado da realidade, é o mesmo lado em que nós estamos, sublinhando, permitir-me que o faça, a presença de Manuel de Lima Bastos, alguém a quem me unem laços de uma afetividade muito singular e muito forte. Todos os outros presentes me merecem exatamente a mesma expressão de cordialidade, pela simples circunstância de terem a capacidade, a disponibilidade de me ouvir e a paciência. Prometo ser extremamente curto, muito incisivo, para deixarmos a palavra e a troca de impressões que naturalmente se justifica a seguir a esta introdução à autora do livro, que aí está, a Clara Cabral, Clara Macedo Cabral, que é, como irão ver, uma personalidade singular na forma como vai vivendo a sua vida profissional e simultaneamente a sua vida criativa. Há razões para eu estar aqui e que são exteriores à própria história do livro. São aquelas que têm a ver com a circunstância de eu ainda ter conhecido José Alberto Rodrigues, o homem de quem se fala. Em 1965, no escritório do grande advogado de Braga, Humberto Soeiro, que o Manuel Lima Bastos conheceu bem, aliás, seu professor, e de quem tem histórias bastante engraçadas que não vale a pena contar hoje aqui. Era o tempo em que ele desempenhava o papel de candidato da oposição pela lista de Braga. Eu era um miúdo com 17 anos que fazia aquilo que é revolucionário nessa altura. Era naquela altura particularmente revolucionário. Colava papéis, distribuía tudo quanto era propaganda, fui autor e pintei de uma matéria inflamável politicamente em pano, no qual se escrevia liberdade, democracia, e que foi colocada na parte fronteira do escritório do Dr. Soeiro, e encontrava-me suavemente em violência com toda a polícia bracarense. Ora, esta é uma razão, e é uma razão particularmente forte, porque tem a ver com a imagem que desde esse primeiro instante me ficou de um homem muito determinado, com uma invulgar capacidade de simpatia humana, que vestia de forma bastante aprumada e que não deixava nunca de, no convívio com todos, manter uma opinião nunca impositiva, mas de natureza marcadamente dialógica. Tive a oportunidade de o reencontrar mais tarde, em 69, numa reunião de que eu não posso falar, ainda hoje, porque eu tenho a decisão de não revelar absolutamente nada do que foi, até eu um dia, se efetivamente isso puder acontecer, escrever algumas memórias importantes, o passado da luta no distrito de Braga, numa reunião particularmente incisiva, em que Braga, sabendo-se que havia duas candidaturas da oposição, deliberou levar até ao fim daquela a que eu pertencia, que era a candidatura da CDE, sendo que em 1969 as minhas ligações ao Partido Comunista Português eram óbvias, mas ninguém sabia. Portanto, a minha opção era muito fácil,
o Dr. José Alberto Rodrigues esteve com a CDE até ao fim. Nesse ano. Os meus papéis, que em grande medida estão ou desaparecidos ou desarrumados, os que sobraram, porque grande parte deles ficavam imediatamente queimados e destruídos no final de todas as reuniões ilegais, ou clandestinas, como dizia a PIDE, como diziam os arautos do antigo regime. Esses papéis que restam não me permitem, porque eu nem sequer consigo consultá-los, tantos são e tão perdidos andam pelas casas, não me conseguem confirmar um facto que eu tenho como praticamente assente. O de ter visto José Alberto Rodrigues pela última vez em Chaves, no teatro, numa sessão pública em homenagem a Alves Redol, com uma exposição itinerante de que eu fui um dos principais autores, no sentido de alguém que promovia e que era orador em nome da literatura, do que isso significava. A ser verdade, o que eu tenho na memória, difusamente, ele foi orador a partir das pessoas que se encontravam na sala nessa sessão. Isto dito, que não interessa a ninguém, apenas para explicar a razão pela qual aqui me encontro, não pode deixar de bater bem presente a circunstância de eu ter lido com particular agrado o livro de Clara Cabral, pela razão muito simples de que se trata de uma obra que, numa escrita muito fluente, muito clara e até muito apelativa, conjuga uma multiplicidade de saberes que considero verdadeiramente importante. Quem me conhece sabe que eu não faço aquilo que hoje está muito na moda, que é contar o livro. Nos festivais literários riem-se muito, porque as pessoas contam o livro. Os autores dizem, eu quis escrever a história da minha avó que... Ou então, da minha vizinha que naquela altura teve um ataque de pânico e... Ora bem, não tem nada a ver com isso. A literatura e o mundo da cultura, para mim, são outra realidade. Portanto, eu não vou contar o livro. Deve entender-se isto, evidentemente, entre aspas. Mas vou dizer o que ele, no essencial, faz. Trata-se de uma investigação marcadamente afetiva na origem da personalidade de José Alberto Rodrigues, publicamente conhecido por um ato de ternura como o Dr. Cabaninhas. Porquê é que eu digo que é um ato de ternura? Não é apenas o diminutivo corrente no Minho e em Trás-os-Montes, é alguma coisa que, antes de mais nada, sublinha a proximidade dele em relação aos outros e dos outros em relação a ele. Eu nunca o tratei assim, mas era este o tratamento, mesmo aquele que eu ouvi quando era miúdo. E a busca dessa figura é feita através de uma metodologia que não aparta nenhum importante caminho do saber. Nós somos um triunfo cotidiano contra o esquecimento. Nós somos um triunfo sobre o esquecimento. Se a memória existe em nós, ao lado, e muito mais voraz, existe o esquecimento de tudo. Se é assim com os familiares, imagine-se o que acontece com aqueles que não o são. Mesmo sendo amigos. E imagine-se, sobretudo, o que é que acontece com a esmagadora maioria daqueles escritores que foram notáveis no seu tempo, extremamente reconhecidos e que hoje não têm um único leitor. Esse triunfo sobre o esquecimento é o que aqui se faz. A partir de uma investigação que é simultaneamente historiográfica, com as metodologias que assentam basicamente em tornos materiais, nos documentos encontrados e nos testemunhos procurados, registados, confrontados até à verdade para poderem ser validados, e o caminho que se faz na integração desta figura no contexto que foi o seu. Trata-se, portanto, de alguma coisa que releva, eu diria até, da iminência cultural de um Estrabão. Os 17 livros do Estrabão são de um fascínio
absolutamente imperdível de cada vez que nós vemos a memória dos lugares, das terras e também de uma ou de outra pessoa, está da circunstância de nos revelar aquilo que não está desvendado, aquilo que nós não sabemos, aquilo que desconhecemos. Este livro é feito como, de certa maneira, se fizeram autores cimeiros, um deles bastante citado, de resto, Jaime Cortesão, num tempo anterior ao cinema, ou em que o cinema não tinha a relevância nem o impacto que tem hoje, ainda tem, quero sublinhar, este ainda é muito melancólico, na medida em que nos vai levar ao encontro dos lugares, das pessoas, das comunidades e do seu viver cotidiano, dos modos de subsistência, numa perspectiva que não ignora a sociologia, a mais avançada, não ignora a antropologia, também aquela que mais importante é, não ignora a etnografia na sua expressão muito profunda, e por isso mesmo é que eu me permiti evocar alguém que, sendo um historiador e um geógrafo, não deixam de ter uma pertinência muito grande pelo tipo de caminhos que foram seguidos até se chegar aqui. Temos um exemplo português que é bastante conhecido e empolgante, que é o do Manuel Viegas Guerreiro, com a sua obra sobre Pitões das Júlias. Mas a obra sobre Pitões das Júlias é uma obra típica sobre uma comunidade e os modos da sua organização. Este livro é isso a par de outros elementos essenciais. Um deles, por exemplo, poderia não estar aqui, mas que enriquece imenso o livro de história. É uma história de família. É uma história feita de histórias de família. Daquilo que é, a partir da vivência pessoal de uma figura procurada, encontrada e desvendada página a página, também essa organicidade de quem tinha em seu redor, da família, dos traços de aproximação e de diferenciação, até mesmo de oposição, e a par desta história, que não deixa de ser empolgante em muitos momentos da família, há também algo de verdadeiramente autognósico. Quero eu com isto dizer o seguinte: a autora, esta que eu tenho à minha direita, geográfica, não política, admito eu, intervém. Ela está presente, faz-se presente, narra na primeira pessoa e não se abstém de dizer eu. Ou seja, numa obra de historiografia isto seria menos dispensável. Numa obra que fosse ela própria, feita apenas assente nas metodologias académicas de produção de um texto sobre uma determinada personalidade, este tipo de evidência seria menos marcante. Onde é que eu quero chegar? Quero chegar a um livro complexo, compósito, multifário, com indicadores de natureza muito diversa, que tem uma estratégia em que se associam duas formações dela. Clara. Por um lado, a factualística do direito e a sua análise em função do fixar de critérios de verdade para a aplicação de um pensamento, qualquer que ele seja, e por outro lado aquilo que é do domínio da literatura. Da literatura como correlação, como desvendamento do espaço convivial e sobretudo como descida à profundidade das personalidades de cada um para a criação de personagens que são, aqui, no caso concreto, verdadeiras personalidades concretas que existiram e nos são dadas uma a uma de uma forma muito peculiar. Ora, a junção de tudo isto faz com que a mão de alguém que traz em si a vocação do romance venha a escrevê-lo ou não. De alguma forma, esta vocação emerge a escrever um outro romance que tem experiência já nessa área, que eu não li, mas pela nota que vem a acompanhar o romance, o livro, isso é dito. Aponta, de facto, para qualquer coisa que no plano da própria construção envolve o leitor de uma forma
impressiva do princípio ao fim. Isto dito, que me parece ser verdadeiramente essencial, eu gostava de sublinhar 2 ou 3 aspectos para me calar e dar a palavra a quem ela é devida. Ou seja, nós estamos aqui naquilo que poderia ser uma espécie de recherche de temps, não de temps perdu, mas de temps perdu, que é o temps passé, o temps effacé. D'ailleurs, je dirais, non effacé. Ou se quisermos em inglês, uma vez que ela vive em Inglaterra, podemos continuar esta sessão em inglês. Era interessante. Uncleaned. This is another time. É o encontro deste tempo, que não é um tempo. Não é a marmoricidade de uma identificação chamada tempo. Não é puramente a cronotipia do tempo. É dos tempos, dos múltiplos tempos. Porque nós, de súbito, estamos na luta constitucional entre miguelistas e os adeptos do liberalismo. De súbito, estamos no reviralhismo. Eu faço parte de uma geração que era anti-reviralhista. Como faz sentido. Porquê? Porque entendíamos que havia um caminho. Karl Marx, o marxismo e o que ele nos indicava. Mas este anti-reviralismo nunca nos levou, nunca, em circunstância alguma, a nenhum caminho, primeiro, que desvalorizasse o que ele foi enquanto realidade histórica. Podíamos apontar erros e insuficiências, mas isso também eles o faziam, porque eram eminentemente autocríticos. Segundo, o que é importante, a necessidade de, a partir de determinada altura, encontrar outras formas de organização que pudessem ultrapassar o que ainda era a reminiscência da Primeira República para se enfrentar a tirania de Salazar e para se poder admitir a construção de um regime democrático em Portugal. Isso não foi possível por muitas razões. Uma delas, vão desculpar-me, porque essa pacífica identificação que dá pelo nome de NATO integrou Portugal no seu seio, sendo Portugal uma ditadura. Uma violenta e aberrante ditadura. Uma ditadura que prendia os cidadãos que se opunham ao regime em vários lugares do país e em locais de particular relevância pela sua amenidade e pela sua suavidade cristã e humanista. O Tarrafal e imediatamente a seguir ao Tarrafal a Poterna de Angra do Heroísmo, onde Alberto Rodrigues esteve. E as histórias dele conheço-as muito mal, nunca pensei que alguma vez tivesse que confrontar com uma realidade como esta deste momento aqui, perpassam a memória de muitos antifascistas portugueses. Perpassaram a memória de Francisco Leão de Castro, ou lembras-te, o grande editor da Europa América. E é a partir de Francisco Leão de Castro e de outros grandes resistentes que também sofreram a Poterna de Angra, eu falo da Poterna para não estar a fazer agora também a descrição geográfica do que era essa maravilha naquela ilha dos Açores. A partir de tudo isso veio um dia Fernando Namora a escrever um romance verdadeiramente decisivo que se chama Os Clandestinos. Esse romance esteve para ser imediatamente proibido com um processo sobre o autor, mas o regime tinha saído muito mal do confronto com Aquilino Ribeiro e quando os lobos uivam, e a dimensão internacional de Fernando Namora, que sucedera à de Aquilino Ribeiro e que era imensa neste tempo de marcelismo, fez com que, tanto quanto constou na época em zonas muito bem informadas, o próprio Presidente do Conselho de Ministros tenha impedido que a medida mais dilacerante tivesse sido levada por diante. Portanto, estamos a falar de qualquer coisa de verdadeiramente pungente que nos é descrito com os dados que são possíveis.
hoje, em que já nem sequer se pode recorrer a uma prova testemunhal tão intensa como esta de que eu estou a falar, mais do que aquela que consta de vários livros que nós podemos ler, então é o deambular de uma personalidade por todos os viventes da história portuguesa durante muito tempo. Vou concluir. José Alberto Federico era uma figura de uma integridade digna de registro, de apreço e quase de comovido apreço, desde o início dos tempos da ditadura até ao ano em que faleceu, já depois do 25 de Abril, e de ter tido a alegria de ver o 25 de Abril falecer, e de ter podido ser orador não apenas em tempos de ditadura, com a polícia a retirar o microfone, a impedi-lo de falar, por razões, aliás, iguais àquelas que me aconteceram a mim. Fatos historiadores. Quando eu falei da guerra colonial, contra a guerra colonial, a ter tirado a missão, depois do próprio microfone, que levaram evidentemente para um lugar como deve calcular, de grande qualidade, onde se via o que ocorre durante todo este período é um estar em todos os eventos da política. É um estar em particular destaque com o Humberto. É um estar nas campanhas eleitorais que eram fáceis, mas em que a oposição se juntava a unir e combatia. É um ter estado em Aveiro, ou esteve no segundo congresso da República em Aveiro, mas terá estado seguramente nos anteriores. Eu fiz um deles, e o ter estado depois em momentos tão incisivos como foram os acompanhamentos eleitorais de 1973, em que todos sentiram que não ia demorar muito, e lá está com os 25 anos. Ele foi orador para uma multidão e para a própria terra, muito da sua própria terra, para bem dizer, ele era de muitas terras. Já viram aqui? Temos nascido em Cabana, ali perto de Vila Pouca de Aguiar, de Valpaços e de Chaves, onde tinha escritório. Aliás, um pormenor muito interessante é a história que é contada da sua companheira de escritório. Eu lembro-me da placa, não sabia nada dela, fiquei agora a saber. Muito interessante, sobre todos os aspectos. A ter depois podido aquela que era a grande tempestade dos tempos, com as clivagens do período pós-revolução, que o levou um mar de convivência com frentes da esquerda, com elas do MDP, do PCP e do PS, e viabilizar algumas dessas amizades. Não tenho tempo, não o vou fazer. Porquê? Porque eram pessoas que eu conheci muito bem. Eu gostava de falar delas para engrandecer o papel individual também das grandes lutas que foram travadas. As lutas foram travadas por grandes coletivos, mas também, dentro deles, por pessoas individualmente consideradas. Francisco Costa Gomes. Gostava de falar dele. Devo-lhe alguma coisa que não posso revelar. Portanto, aquilo que eu gostava de dizer, como veem, não contei o livro, não sei contar o livro, este não sei é muito irónico. Detesto esse tipo de metodologia e nunca a pratico, é de uma vulgaridade quase aviltante, mas abri um conjunto de elementos que foi o que eu quis para que se possa compreender em profundidade um livro que vos garanto que, começado a ler, seguramente é levado ao fim em muito pouco tempo. Mesmo para os mais preguiçosos na arte da leitura. Não é o meu caso. Muito obrigado. Parabéns.